poder espiritual do hábito. O que isso constrói em nós, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida como um todo? Você parou para pensar que se você começar a levantar todos os dias e antes de você sair da sua cama, você começar a agradecer a Deus e pedindo as bênçãos de Deus sobre aquele dia, isso se tornar um hábito na sua vida, isso verdadeiramente pode mudar muitas coisas? Você já parou para pensar que se você criar o hábito de ler um texto bíblico todos os dias, isso pode encher o seu coração de sabedoria de uma maneira que você não consegue mais viver sem essa sabedoria e você precisa se alimentar dessa palavra dia e noite? Hábitos são poderosos, mas um hábito espiritual é muito forte. Porque eu queria que vocês entendessem meu pensamento nesta noite. Talvez o problema não seja o que você pensa. Lembra que eu disse que as pessoas sabem o que é certo, mas o que seu coração aprendeu a desejar, os hábitos que você construiu. É por isso que eu ouvi durante muitas sessões pessoas que falaram assim: eu amo minha família, mas eu acabo deixando a minha família e correndo atrás de coisas que me corrompem e me destroem. Porque na cabeça eles têm consciência, mas no coração aprenderam a desejar outra coisa. E aí, você não estranhe o texto que eu vou colocar agora, mas eu preferi escrever dessa forma para você entender. Antes de mudar hábitos, precisamos identificar nossos amores. Aquilo que você botou no teu coração, que você realmente ama. Porque uma coisa é eu falar que amo a Deus, mas trocar Deus por uma coisa que é totalmente contrária àquilo que eu digo que amo. Então, quem é o meu verdadeiro amor? Se o meu verdadeiro amor é Deus, é a minha família, é a minha própria vida, então eu tenho que cuidar disso mais do que qualquer outra coisa. Vocês não concordam comigo? Nossa, vocês estão calados hoje, gente. O que está acontecendo? É o calor? Está todo mundo meio assim? Ou eu comecei... Mas há um texto de Provérbios muito interessante. Eu comecei muito tenso, né? Vou dar uma relaxada agora. Há um texto de Provérbios que fala sobre isso. A Bíblia é tão perfeita. Eu estou construindo um hábito. Hoje muita gente passou pela minha sala e levou um presente emprestado, embora a maioria não devolveu ainda. Eu comecei no final de junho a colocar, eu tenho uma biblioteca imensa, eu sempre gostei muito de ler, e eu estou colocando alguns livros em cima da mesa na minha sala, e as pessoas vão olhando os títulos e falam: eu posso levar esse? Eu falo: claro, só devolve. E o pessoal está levando, e hoje muita gente levou livros para ler, ninguém devolveu ainda, mas assim, muita gente está levando e eu estou muito feliz com isso. Vamos voltar para o assunto, esse é um hábito que eu estou criando agora. Há um texto em Provérbios que diz exatamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Olha o tanto que a Bíblia é perfeita, por mais que você leia, por mais que você adquira conhecimento, por mais que você aprenda, a Bíblia, ela é perfeita em tudo, ela fala sobre tudo. E lá no livro de Provérbios tem um versículo que diz assim: como a água reflete o rosto, uma comparação de espelho, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Ele está dizendo que você pode estar aparentando uma coisa, mas o que o seu coração deseja é isso que você realmente é. É por isso que às vezes a gente fala assim: nossa, a gente não conhece mesmo as pessoas, né? Eu pensei que era assim, mas apareceu assado. Eu pensei que era de um jeito, mas virou outra coisa. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai acabar refletindo o que a gente tem dentro, por mais que a gente queira disfarçar isso por fora. Então eu quero mostrar um caminho para vocês não caírem nessa armadilha de pensarem o certo, mas fazerem o errado, de entenderem o que é bom, mas fazerem o que é ruim. Então bora lá. Eu quero traçar esse caminho. E esse caminho começa a partir desse texto bíblico que está aqui. E esse texto bíblico, ele ensina uma coisa muito importante. Descubra o que realmente governa o seu coração. O que é que você realmente ama? O que é que você realmente falaria assim: eu colocaria minha vida nisso, de verdade. De verdade. Há textos bíblicos que nos confrontam muito nisso, né? A Bíblia diz que se você não amar
Na verdade, Jesus fala, e se você não amar a mim mais do que você ama ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos, você não é digno de mim. E isso às vezes fere o coração da gente. Como assim? Como assim amar acima do que eu amo meu pai e meus filhos? Mas é porque se Jesus governa nosso coração, Ele está acima de tudo. E uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é o que governa verdadeiramente a minha alma. Porque existe aquilo que dizemos amar e aquilo que nosso comportamento revela que amamos. Olha só, e nem sempre são a mesma coisa. Quem concorda, diga aleluia. Aleluia. Ou vocês não estão concordando ou vocês estão assustados com essa revelação. Porque existe essa possibilidade desconfortável, né? Podemos não amar aquilo que pensamos que amamos, ou aquilo que falamos que amamos. Será que nós amamos mesmo? E deixa eu botar um textão para vocês. Às vezes estamos tentando eliminar apenas o comportamento. Mas precisamos perguntar, e essa pergunta é importante, que necessidade emocional esse comportamento está tentando satisfazer? Eu vou dar exemplos. Talvez a pessoa não tenha apenas compulsão por compras, talvez esteja apenas buscando valor para si mesmo. Entenderam? Entenderam como funciona? Talvez a pessoa não esteja excessivamente ligada a redes sociais. Talvez ela esteja só buscando aprovação, validação. Entendeu como funciona? Talvez a pessoa não esteja apenas presa a um relacionamento destrutivo. Talvez esteja buscando desesperadamente pertencimento. Essas diferenças que fazem a diferença, talvez você não esteja apenas trabalhando excessivamente. Talvez você só esteja buscando reconhecimento. Então, a grande verdade é, o que a gente está tentando o tempo todo satisfazer em nós? O que a gente está buscando encontrar em nós? Então, você precisa entender o que realmente é o amor do teu coração. O que realmente importa para você. Foi por isso que Jesus ensinou um dos versículos mais conhecidos do planeta, mas que eu acho que pouca gente se atentou para o que ele estava dizendo. Ele disse assim, porque onde estiver o vosso tesouro, onde estiver o seu coração, onde estiver o seu amor, onde estiver o seu desejo, aí estará também o vosso coração, o seu pensamento, a sua intenção. É muito forte esse texto bíblico, ou seja, aquilo que a gente valoriza mais começa a orientar a nossa vida. Mesmo que a gente tenha consciência de que talvez isso não nos faça tão bem. E aquilo que orienta a nossa vida começa a determinar nossas escolhas, e as escolhas repetidas se tornam hábitos, e os hábitos, pouco a pouco, ajudam a formar quem estamos nos tornando. E eu vou chegar lá no que tudo isso tem a ver com hábitos espirituais. Então, você precisa fazer uma identificação hoje. Quer fazer comigo essa identificação? Bora lá. Identifique os hábitos que estão treinando o seu coração, porque você treina a sua mente e seu coração todos os dias. Eu estou usando o termo coração porque na Bíblia o termo mente quase não é utilizado porque não era uma palavra daquela época. Então, quando se tratava de mente, sentimento, emoção, usava-se o termo coração, como fonte de sentimento, de raciocínio, de sensações. Então, identifique os hábitos que estão treinando o seu coração, a sua mente. Todos os dias você está treinando isso em você. Você foi uma vez, depois foi 2, depois foi 3, 4, 10, agora é todo dia, toda hora. Você pensou uma vez, pensou 2, 3, 4, agora você pensa o tempo todo. Você falou uma vez, 2, 3, agora você fala o tempo todo. Você está repetindo e a gente está treinando a mente da gente, está treinando o coração da gente. Eu perguntei essa semana para uma pessoa que eu estou atendendo, você é feliz? A pessoa se contorceu e disse, não, eu não sou feliz. Eu falei, mas você aparenta ser feliz? Você diz que está tudo bem, você olha para as pessoas e tenta ajudar todo mundo e ninguém está percebendo que no meio de tudo isso você não está feliz.
Você está treinando o seu coração para parecer uma coisa que você não está sendo, vivendo, sentindo. Você está treinando a sua existência para parecer algo que você não é. E olha que interessante, a Bíblia manda a gente tomar cuidado com algumas coisas. E talvez você tenha vindo aqui, eu creio dessa forma, só para ouvir isso. Só para ouvir isso. A Bíblia solta um alerta muito grande. Ela diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas as coisas convêm. Nem tudo vai me fazer bem. Todas as coisas me são lícitas. Mas cuidado, eu não me deixarei dominar por nenhuma, porque se você repetir aquilo que você disse que nunca dominaria você, no fim aquilo acabou te dominando. Quase todo mundo que eu atendo, que tem um vício, uma compulsividade, que tem um hábito ruim, essas pessoas começaram esses processos achando que poderiam parar na hora que quisessem e não conseguiram. Aí eu vou falar o óbvio. Eu gosto de falar o óbvio. Às vezes o óbvio faz falta, né? Um hábito é uma ação repetida tantas vezes que começa a acontecer quase automaticamente. E hábito é uma coisa que você não esquece. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Você aprendeu uma vez e não esqueceu mais, é ou não é? Entendeu como funciona? No início você tentou descobrir o equilíbrio, mas quando você acertou... E esses dias eu estava em casa com a minha filha assistindo um filme que eu não sei quem vai lembrar. Quem se lembrar do filme pode levantar a mão. Quem assistiu Os Embalos de Sábado à Noite com John Travolta? Olha aí, só os da antiga, beleza, filmaço, se você é jovem e não assistiu Os Embalos de Sábado à Noite, eu quero te desafiar a ver esse filme, é muito bacana. Ok, não sei se eu devia ter feito isso, depois tem que cortar na câmera. Mas quando eu era jovem, eu sou jovem, quando eu era mais jovem, esses filmes só passavam no cinema e eu fui assistir no cinema, e a gente ia aquela turminha, e antes era assim, você pegava a sessão das 14, das 16, das 18, e você passava a tarde dentro do cinema, porque você não precisava sair. Você continuava lá, então era muito legal, porque a gente entrava às 14 horas e saía às quase 8 da noite de dentro do cinema. E aí, observe, no fim do filme, o John Travolta, ele sai feliz, e ele faz uma caminhada. Vai tocando a música, ele vai caminhando. E a gente saía do filme tentando imitar o John Travolta. Bom, eu não posso fazer isso aqui, que não condiz. Não é que seja, não condiz. Mas eu sabia fazer com tanta perfeição. Aí a minha menina estava no sofá e eu falei assim, quer ver como eu sei fazer a caminhada? Quando chegou no fim do filme, ela falou, duvido. Pois eu fui lá e igual. Ela falou, mas como é que o senhor aprendeu? Eu aprendi lá 40 anos atrás. Desculpa, 45. E até hoje eu sei. Por quê? Olha só, algumas rotinas aparentemente banais estão ensinando o nosso coração a desejar determinadas coisas ou a fazer determinadas coisas. Parece uma bobeira, mas você gravou aquilo para o resto da vida. Pareceu uma brincadeira, mas aquilo não saiu da sua cabeça mais. Vamos pegar o exemplo do celular? Uma pessoa pode dizer assim, eu só estou olhando. Mas essa pessoa, diariamente, ela vê no celular, nas redes sociais, vidas aparentemente perfeitas, corpos perfeitos, casamentos perfeitos, viagens perfeitas, casas perfeitas, carros, sucessos, riqueza. E depois dessa mesma repetição o tempo todo, talvez seu coração tenha entendido a seguinte mensagem, minha vida não é perfeita. Eu não sou uma pessoa de sucesso, eu não sou feliz. Porque a gente vai pegando essas coisas e o problema não foi você olhar o seu celular, o problema foi a repetição, aquilo foi alimentando em você uma sensação que você antes não tinha. Então, vamos ao que interessa, vamos à prática. Não tente apenas eliminar hábitos ruins, substitua-os. Como eu fiz para deixar de ficar olhando o celular à noite?
eu botei um livro do lado da minha cama e eu leio sempre um capítulo antes de dormir, ao invés de olhar celular. Pronto. Eu substituí um hábito por outro. Aí, quando eu não leio, eu sinto falta, porque eu criei um hábito. Então, eu vou lendo um capítulo todo dia à noite e vou substituindo. Então, não tente apenas eliminar um hábito ruim. Você precisa substituir. E isso é um princípio básico, mas fundamental, tá? Quando simplesmente retiramos um hábito, nós deixamos o quê? Um espaço vazio. E alguma coisa tem que preencher, senão você volta para aquele hábito anterior. Simples desse jeito, tá? Jesus apresentou um princípio semelhante. No mundo espiritual, ele diz assim, ele faz uma reflexão sobre como a malignidade pode entrar na nossa existência humana e se a gente tentar tirar e não preencher com alguma coisa, isso vai voltar. E ele diz assim, está pequenininho porque o texto é grande, acompanha comigo. Ele diz, e quando o espírito mundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha a casa o quê? Desocupada, a mente vazia. A casa aqui é uma representação de uma pessoa. Acha ela desocupada, mas ela está varrida, arrumada, a pessoa está bem, só que aí essa espiritualidade maligna vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Observe a palavra desocupada. Não tem como você falar, eu vou mudar um hábito, vou tirar esse hábito, mas eu não vou colocar outro no lugar. Você vai voltar ao processo de novo. Houve uma limpeza, mas não houve preenchimento, e isso também acontece com a vida da gente. Não basta você dizer, eu não vou mais pensar nisso. Não basta você dizer, eu não vou mais procurar aquela pessoa. Não basta você dizer, eu não vou mais fazer isso. Você tem que colocar alguma coisa no lugar. Você precisa ocupar o espaço. Ou seja, bem simples. Precisamos construir uma alternativa. E qual seria essas alternativas? Agora sim. Agora o porquê do título dessa mensagem. Crie pequenas rotinas que direcionem seu coração para Deus. Eu falo para vocês, quem é mais antigo aqui, eu já estou aqui há 21 anos. Vocês me ouvem falar que no que diz respeito à minha fé, eu chego a ser religioso, porque eu tenho hora para ler a Bíblia, hora para parar e orar, porque é a maneira que eu entendi que eu preciso fazer, porque se eu ficar esperando ter tempo, se eu ficar esperando ter vontade, se eu ficar esperando o momento certo, não vai. Então, eu já tenho os meus hábitos. E aí, a cada intervalo de atendimento, eu faço a minha oração. A cada momento do dia, manhã, tarde e noite, eu tenho a leitura. Pastor, mas o senhor já conhece Bíblia. Mas eu leio Bíblia, porque a gente, mesmo conhecendo, precisa ler. E cada vez que você lê, Deus fala com você de uma forma diferente. E aí, quando eu não faço, é tão engraçado, gente, quando eu não faço, me dá uma agonia. Se você tem um hábito, quando você não faz, aquilo te deixa incomodado. Então a gente precisa criar essas pequenas rotinas que direcionem nosso coração para Deus. O que eu perdi fazendo uma oração? Nada. Mas o que eu ganhei? Força, fé, ânimo, vitalidade, presença de Deus. O que eu ganhei fazendo uma oração que me custou 2 minutos, 3 minutos? Onde eu falei para Deus abençoar minha vida, meu dia. Vocês estão entendendo? O que eu perdi lendo um capítulo do Evangelho de Mateus? 3 minutos, 4 minutos, numa leitura pausada? Bom, não perdi nada com isso, mas o que eu ganhei? Sabedoria, entendimento, capacidade de lidar com a vida, comigo mesmo. Eu fui ganhando. São essas pequenas rotinas que vão direcionando o nosso coração para uma outra direção. Então, vamos lá. Verdades que não podem ser esquecidas. Muitas transformações começam com pequenas práticas repetidas. Muitas transformações enormes
na vida de muita gente começou com pequenas práticas que foram repetidas. Ou seja, adoração e práticas cristãs não servem apenas para transmitir informação. Elas treinam desejos e imaginação na cabeça da gente. Quando você cria o hábito de vir à igreja, quando você não vem, você não sente falta? E aí você vem aqui, você participa e volta para casa também. Você hoje está saindo daqui com um monte de informações, de coisas boas que você pode levar para a sua vida e trazer coisas melhores ainda para você. Ora, e aí, faça algumas coisas que você pode considerar assim diferentes. Ah, minha cabeça está tão cheia de problemas, de dificuldades. Então calma, respira. Evangelho de Mateus. Não, vamos para João. João é mais amoroso. João capítulo 5. Lê lá aquela narrativa de um homem que foi curado. Que coisa fantástica. E aí acalma teu coração e tira sua mente um pouco das preocupações. É isso. No Salmo, eu gosto muito de Salmos. No Salmo 5, o salmista diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Eu vou orar pela manhã. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Que coisa mais simples, bonita, diferente, alinhada com a vida é esse texto aqui. Maravilhoso. E olha só, eu volto ao foco. Pequenas decisões repetidas podem produzir grandes, o quê? Transformações. Não, eu vou sair daqui, vou mudar tudo, vou me matricular na academia amanhã. Calma. Pequenas transformações. Comece lendo um texto hoje à noite, amanhã leia de novo. Vai construindo o hábito. Agora, no fim de tudo, eu quero só que você entenda uma coisa. Se o hábito espiritual é algo muito forte, ele vai te dar a possibilidade de fazer algo que talvez nenhum outro hábito possa te dar. Ele vai ajudar você a fazer uma escolha. Que escolha? Bom, escolha conscientemente quem você está se tornando. O que eu aprendi com a Bíblia? Bom, eu sempre quis ser pai, mas na Bíblia eu aprendi que eu não poderia ser qualquer pai. Eu não poderia pegar nem os modelos que eu tive, ou o modelo que eu tive. Eu tinha que ser um pai conforme o padrão que a palavra de Deus me ensinava, bom, amoroso. Então, eu levei meus filhos na escola, brinquei com eles no parque, construí brinquedos. Não, eu me diverti, talvez eu brinquei mais com eles do que eles comigo. Era maravilhoso. Que tipo de homem eu quero ser? Que tipo de marido eu quero ser? E tudo isso eu preciso ter uma referência, que não seja talvez referências falhas, mas referências perfeitas. E talvez a pergunta mais importante dessa noite seja exatamente essa: quem você está se tornando a partir dos hábitos que você tem? Não é o que você está fazendo, não. É o que você está se tornando. Que tipo de escolhas estão se formando na sua cabeça? O meu trabalho não é fácil. Não existe exame clínico. Não existe como tirar um raio-x da cabeça da pessoa e aparentar lá assim. Essa aqui tem depressão, tem isso, tem... Não tem. Eu tenho que ouvir, perceber, sentir, entender o que está acontecendo, para depois eu poder ajudar de alguma maneira com o conhecimento que eu adquiri. E com isso eu fui aprendendo uma coisa muito interessante. Não existe um método, porque ninguém é igual a ninguém. Todo mundo sofre diferente, falei sobre isso domingo. Mas uma coisa a gente pode dizer que pode ser igual para todos. A fé construída por hábitos espirituais que tem o poder de nos tirar de situações que nós não queremos estar e que estão nos transformando em pessoas que nós não queremos ser. É por isso que, escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer,
Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então não tem como você dizer que você tem um hábito ruim e o resultado disso vai ser uma coisa boa. Não tem. Não tem como você dizer que se a sua mente trabalha de um jeito negativo e você vai colher um resultado positivo. Isso não existe, gente. Não tem como você dizer que você vai tratar uma pessoa de uma maneira ruim e vai receber coisas boas de volta. Não vai. A gente precisa acordar para essa realidade e pensar que a vida é uma colheita, ao mesmo tempo que a vida é uma semeadura. Então, eu diria que todo hábito é uma espécie de semeadura. Você está semeando alguma coisa quando ora, quando lê, perdoa, serve, agradece, exercita-se, vai à igreja, controla uma reação ou resiste a uma tentação. Você está semeando algo quando você faz isso. Olha o tanto de coisa boa que você pode fazer. Muita coisa boa. E talvez essa seja a grande descoberta dessa noite. E aí eu quero Você pode estar tentando mudar a sua vida sem mudar aquilo que diariamente alimenta seu coração. Viu que descoberta? Mexeu com todo mundo, eu senti uma espontaneidade. Eu vou traduzir esse texto aqui para vocês. Talvez você quer paz, mas você está alimentando preocupação. Você quer contentamento, mas fica se comparando o tempo todo. Você quer intimidade com Deus, mas alimenta distração. Você quer restaurar o seu relacionamento, mas alimenta ressentimento. Você quer controlar a sua ansiedade, mas alimenta medo e pensamentos catastróficos. Você quer abandonar determinados comportamentos, mas continua frequentando os mesmos ambientes e sendo alimentado pelas mesmas emoções. Ou seja, quando nossos hábitos mudam, aí que nossa maneira de viver começa a mudar e não tem nada mais forte para ajudar nesse processo do que hábitos espirituais. Então comece a construir devagar isso. Prometa para você mesmo e cumpra. Que você começa hoje, à noite, agradecendo a Deus pelo seu dia. Obrigado, Deus. Mais um dia. Dorme em paz. Quando acordar amanhã cedo, peça que Deus abençoe tudo que você vier a fazer. E fique em paz e vai fazer o seu trabalho. Lute. Mas não se esqueça de criar esses hábitos que podem mudar completamente a nossa história. Que bom que você veio hoje à noite. Espero que essa palavra simples, mas interessante, possa despertar você, possa despertar em você algo bom a partir de hoje. Então vamos orar? Vamos ficar em pé? Que Deus nos abençoe. Foi muito bom ter vocês aqui. Vá em paz e comece a construir hábitos bons na sua vida. Pai, obrigado por tudo, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua bondade. Obrigado porque, apesar das nossas falhas e dos nossos erros, o Senhor tem cuidado de nós e tem sido bom com cada um de nós aqui. Que nós possamos ter não só entendido essa palavra, mas trago essa palavra para dentro dos nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática todos os dias, a todo momento, pequenos hábitos espirituais que podem nos fortalecer diante das nossas lutas. Fica conosco, nos abençoa, nos livra do mal, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus